Hoje, vamos mergulhar na vida de Rosa, uma mulher que nos mostra que as aparências podem enganar, e muito. Rosa era, para todos os efeitos, invisível. Uma das muitas faxineiras que mantinham as mansões de um bairro luxuoso brilhando. Todos os dias ela vestia seu uniforme simples, chegava pontualmente, limpava cada canto com uma eficiência silenciosa e ia embora antes que os donos da casa se dessem conta de sua presença. Discreta, educada e quase etérea, era assim que a viam. Mas por baixo daquela fachada humilde, existia uma história complexa, um passado que ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar. Há poucos meses, Rosa havia conseguido um emprego na maior casa da vizinhança, a mansão do milionário Otávio. Ele era o dono da construtora que erguera metade daquele bairro, um homem de poder e fortuna. Otávio era a personificação da arrogância. Acostumado a dar ordens e a ser servido, ele mal olhava para o rosto dos seus empregados. Para ele, Rosa era apenas a faxineira. Ele nunca se deu ao trabalho de perguntar seu nome, de onde vinha, ou qualquer coisa sobre sua vida. Se tivesse perguntado, talvez o destino de ambos fosse diferente. O que Otávio não sabia, o que ele nem sequer suspeitava, era que aquela mulher silenciosa tinha uma ligação profunda com a sua própria história. Anos atrás, o pai de Rosa não era apenas um desconhecido. Ele tinha sido sócio de Otávio. Juntos, eles sonharam e fundaram a construtora. Mas, em um momento crucial, algo sombrio aconteceu. O pai de Rosa foi traído, afastado da empresa de forma misteriosa e brutal, ficando sem um único centavo do império que ajudou a construir. Rosa cresceu em meio a dificuldades, sem nunca entender completamente o motivo da queda abrupta de sua família. Via a tristeza nos olhos do pai, sentia a luta diária da mãe, mas a verdade completa lhe era um mistério. Eles perderam tudo: a casa, o status, a segurança. A vida se tornou uma batalha constante pela sobrevivência. O pai de Rosa faleceu levando consigo parte desse segredo, consumido pela amargura da traição. Anos se passaram. Pouco antes de sua mãe falecer, já debilitada, ela entregou a Rosa uma caixa velha e empoeirada. Dentro, entre fotos amareladas e lembranças de um tempo mais feliz, havia uma carta antiga, com o selo do escritório de advocacia da época. Ao abri-la, o mundo de Rosa virou de cabeça para baixo. A carta continha uma cópia do testamento original do seu pai, um documento que havia sido escondido por décadas, e as palavras ali escritas eram inequívocas. Tudo o que ele possuía, incluindo sua parte na sociedade e todos os bens adquiridos, deveria ser legalmente dela. O choque foi imenso. A mansão onde ela agora esfregava o chão, cada parede que limpava, cada quadro valioso que espanava. Tudo aquilo, por direito, pertencia a ela. A justiça, que parecia ter morrido com seu pai, estava ali, escrita em preto no branco. Uma onda de raiva e desejo de vingança poderia tê-la consumido. Ela poderia ter marchado até Otávio naquele mesmo instante, com os papéis na mão, e exposto toda a verdade. Mas Rosa escolheu um caminho diferente. A dor e a perda a tinham tornado mais forte, mais calculista. Ela não queria apenas a fortuna de volta. Ela queria entender. Queria ver com seus próprios olhos o homem que Otávio havia se tornado. Queria sentir a atmosfera da casa que deveria ter sido seu lar. Então, ela decidiu continuar seu trabalho em silêncio. Como uma sombra, ela observava. Cada telefonema arrogante, cada ordem ríspida, cada demonstração de desprezo pelos mais humildes. Tudo era cuidadosamente arquivado em sua memória. Ela via como Otávio tratava os outros empregados, a forma como ele humilhava as pessoas por pequenos erros, o prazer que parecia sentir ao exercer seu poder. E a cada dia, a imagem do homem que traiu seu pai ficava mais clara e mais monstruosa. Rosa não sentia pena, apenas uma fria determinação. Ela estava juntando as peças, esperando o momento certo para agir.
E esse momento chegou de forma inesperada. Certo dia, Otávio voltou para casa mais cedo, bufando de raiva. Seu rosto estava vermelho, os punhos cerrados. Ele havia perdido um contrato milionário, um negócio que considerava garantido. E como todo tirano, ele precisava de um alvo para descontar sua frustração. Seus olhos furiosos varreram a sala e pousaram em Rosa, que estava terminando de limpar uma estante. Ele caminhou até ela a passos largos. "O que é isso?" ele gritou, apontando para uma mancha minúscula que só ele parecia ver. "Você chama isso de limpeza? Eu pago você para trabalhar, não para ficar passeando pela minha casa. Você não presta atenção em nada." A voz dele ecoava pelo salão suntuoso. Os outros empregados se encolheram, com medo. Rosa permaneceu calma, o coração batendo forte, mas o rosto impassível. A humilhação era a gota d'água que ela precisava. "Está demitida", ele berrou, o rosto a centímetros do dela. "Pegue suas coisas e suma da minha frente. Não quero mais ver seu rosto inútil nesta casa." Rosa não discutiu. Ela não chorou. Apenas ergueu o queixo sutilmente e com uma dignidade que o desarmou, disse em voz baixa e firme: "Está bem, senhor." Era o fim do seu disfarce. O fim da observação. Era o começo da sua verdadeira jogada. Ela se virou, recolheu sua bolsa e seu pequeno kit de limpeza e caminhou em direção à porta de serviço. Enquanto saía, ouvia os sussurros dos outros empregados, alguns com pena, outros com alívio por não terem sido eles o alvo da fúria do patrão. Otávio, por sua vez, sentiu uma breve satisfação por ter exercido seu poder, mas logo esqueceu o incidente, voltando a se afundar em sua própria raiva pela perda do contrato. Mal sabia ele que aquela demissão era o gatilho para a sua própria ruína. Mal sabia ele que, enquanto ele se servia de uma bebida cara para acalmar os nervos, um carro elegante parava em frente ao seu portão. Naquela mesma noite, um advogado, representando os interesses de uma herdeira há muito esquecida, estava a caminho. Ele carregava uma pasta cheia de documentos, incluindo o testamento original e provas irrefutáveis da fraude cometida anos atrás. A tempestade perfeita estava prestes a desabar sobre a vida de Otávio. A faxineira que ele acabara de humilhar e demitir estava prestes a se tornar a dona de tudo. A justiça, embora tardia, estava batendo à sua porta. 2 dias depois, o telefone tocou. Era o contador de Otávio. A voz do outro lado da linha era séria, quase fúnebre. "Senhor Otávio, precisamos ter uma conversa urgente sobre a propriedade onde o senhor mora." Otávio estranhou. O que poderia haver de tão urgente sobre a sua própria casa? Ainda assim, a formalidade do contador o deixou inquieto, e ele marcou a reunião para o dia seguinte, sem fazer mais perguntas. No dia seguinte, ao entrar no luxuoso escritório de advocacia, Otávio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sentada na poltrona de couro em frente à mesa do advogado estava Rosa. Mas não a Rosa que ele conhecia, com o uniforme simples e o olhar baixo. Aquela era uma nova mulher. Usava um tailleur de corte impecável. Seus cabelos estavam perfeitamente arrumados, e sua postura era de uma confiança inabalável. Ela o encarou com uma serenidade que o desarmou completamente. Otávio ficou paralisado na porta, sem palavras. Ele gaguejou, a confusão estampada em seu rosto. O que está acontecendo aqui?" Rosa levantou-se com uma elegância que ele jamais imaginara. Com um movimento firme, ela colocou sobre a mesa de mogno um documento antigo, com as bordas amareladas pelo tempo. Era o testamento original de seu avô. "Esta casa, senhor Otávio", começou ela, com a voz clara e firme, "e metade da empresa que o senhor tanto se orgulha, foram deixadas em herança ao meu pai. O mesmo homem que o senhor, com sua ganância, enganou e tirou tudo o que ele tinha." O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado. Otávio empalideceu, o sangue fugindo de seu rosto.
O ar pareceu ficar rarefeito, e ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras de Rosa ecoavam em sua mente como um trovão. Ele abriu a boca para tentar se justificar, para balbuciar alguma desculpa esfarrapada, mas ela o interrompeu com um gesto de mão. Eu não quero ouvir, Sr. Otávio. Eu não vim aqui atrás do seu dinheiro, disse ela, o olhar fixo no dele. Eu só quero que o senhor entenda uma coisa muito simples. A humildade de uma pessoa não se mede pelo tamanho da casa em que ela mora, nem pela roupa que ela veste. Se mede pelo caráter. Aquelas palavras foram como um soco no estômago de Otávio. Toda a sua arrogância, todo o seu desprezo, desmoronaram diante da verdade que ele havia passado a vida inteira tentando enterrar. Ele era um homem derrotado, não por ter perdido sua fortuna, mas por ter sido confrontado com a podridão de sua própria alma. Rosa decidiu manter a casa, aquela mansão que guardava tantas memórias, boas e ruins. Mas sua primeira atitude como nova proprietária foi um ato de justiça e reparação. Ela contatou um por um todos os funcionários que Otávio havia humilhado e demitido injustamente ao longo dos anos. Não apenas os recontratou, mas fez questão de lhes oferecer o dobro do salário que recebiam antes, garantindo que fossem tratados com o respeito e a dignidade que sempre mereceram. A casa, antes um palco de opressão, transformou-se em um lugar de acolhimento e gratidão. Quanto a Otávio, a vergonha era um peso insuportável. Incapaz de encarar as pessoas que havia maltratado, ele vendeu o pouco que lhe restou e foi morar em um pequeno sítio afastado da cidade. O lugar era rústico, simples, um contraste brutal com a vida de luxo a que estava acostumado. E ali, pela primeira vez em sua longa e abastada vida, Otávio precisou trabalhar com as próprias mãos. Precisou sentir a terra sob as unhas, o suor escorrendo pela testa, o cansaço nos ossos ao final de cada dia. O trabalho duro, que ele tanto desprezava nos outros, tornou-se seu único companheiro. Os anos se passaram. O corpo de Otávio, já não mais jovem, começou a fraquejar sob o peso do trabalho e do arrependimento. A solidão era sua companheira constante. Foi então que, numa tarde, um carro parou em frente ao seu portão simples. Dele desceu um jovem médico, enviado por Rosa. Ele trazia medicamentos, alimentos e uma mensagem de cuidado. Otávio, com lágrimas nos olhos, não entendeu. Por que ela o ajudaria depois de tudo? A ajuda de Rosa não era um ato de vingança disfarçada, nem uma forma de humilhá-lo ainda mais. Era um gesto de pura gratidão. Gratidão pelas lições que aprendeu, mesmo através da dor. Ela entendeu que o verdadeiro poder não reside na acumulação de riquezas ou na capacidade de se vingar. O poder verdadeiro está na força de perdoar, na compaixão que nos permite ver a humanidade, até mesmo naqueles que nos feriram. Otávio, em sua solidão e fragilidade, finalmente compreendeu a lição que Rosa tentou lhe ensinar naquele escritório. A maior riqueza que alguém pode possuir é um coração capaz de perdoar. Essa história nos lembra que a vida tem uma forma curiosa de nos ensinar sobre humildade e empatia. As voltas que o mundo dá são, muitas vezes, oportunidades para crescermos e nos tornarmos pessoas melhores. O perdão não apaga o passado, mas liberta o futuro. Obrigado por assistir até aqui e por acompanhar essa jornada conosco. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Até a próxima!